Nessa parte da aula, vamos falar do Euclides da Cunha e do romance Os Sertões, de 1902. Vamos falar um pouquinho do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele nasceu em 1866, no município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, mas como ele ficou órfão de mãe muito pequeno, 3 anos, os avós paternos, as tias, o criaram lá na Bahia. E ele fez os seus primeiros estudos por lá. Mas na adolescência ele volta para o Rio de Janeiro e entra na Escola Politécnica do Rio. E em seguida ele se transfere para a Escola Militar. Um detalhe importante, ele era positivista e era republicano. Em 1888, quando tem uma manifestação, ele vai desacatar o ministro da Guerra e acabou sendo expulso, né, da escola militar. Só no ano seguinte, depois da proclamação da República, ele reingressa na Escola Superior de Guerra e se forma em Engenharia Militar e Ciências Naturais. Mas em 1896, ele discordando dos caminhos tomados pela República, ele acaba se desligando definitivamente do Exército. Em 1897, aí ele deixa o Rio de Janeiro e vem morar em São Paulo. É aqui que entra um momento importante da vida do Euclides da Cunha. Então ele já não estava mais no Exército, ele estava ganhando a vida como engenheiro, e é nesse momento que ele vai ser contratado pelo jornal O Estado de São Paulo e foi enviado lá para a Bahia, para a região de Canudos, para ser correspondente de guerra, para cobrir a revolta que estava acontecendo lá no sertão baiano, supostamente de um foco monarquista que queria derrubar a República no Brasil. E depois que ele faz a cobertura, ele retorna para São Paulo e vai trabalhar em São José do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo, e vai, enquanto ele está supervisionando a construção de uma ponte metálica, ele vai escrever Os Sertões, que vai ser ao lado do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, as duas grandes epopeias, as grandes narrativas épicas do Brasil do século XX. Dentro desse caráter positivista do Euclides da Cunha, ele era jornalista, né? Ele gostava de escrever muito, desde os tempos da faculdade, e a disciplina militar e a mentalidade cientificista dele vai levá-lo a ter esse requinte, né? Olha o Moleskine do Euclides da Cunha, do que ele anotou chegando lá em Canudos. Aqui a gente tem um croquis de Belo Monte, de Canudos, que à época é uma comunidade que surge ali em 1892 e que em dado momento vai se tornar o segundo município mais populoso da Bahia, entre 20 e 25 mil pessoas. Nós vimos nos demais autores do período pré-modernista, Euclides da Cunha também assume um posicionamento crítico na sua obra. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi na significação integral da palavra um crime. Denunciemo-lo. E a estrutura do livro apresenta uma lógica determinista. O cientificismo positivista da época da escola militar, Euclides da Cunha ele vai usar em todas as suas obras. Também o postulado do naturalismo está presente nos Sertões. Como nós comentamos, a obra ela vai ter como meta última
construir uma denúncia da realidade brasileira, e o tema central é a campanha em Canudos em 1896 e 1897. Nos sertões, Euclides, com um pensamento científico, ele queria tentar encontrar quais eram as condições históricas, geográficas, humanas, que levavam a um conflito como o de Canudos. Então ele acreditava ser possível dar uma explicação lógica. E para construir essa narratividade, ele vai se embasar na teoria científica do determinismo. Hippolyte Taine defendia que o homem, como qualquer outro animal, era fruto do meio ambiente em que nasce e em que se desenvolve, que o homem é fruto da hereditariedade da raça e também de que o homem é fruto do momento histórico em que vive. Desse modo, se a gente observar bem, a Terra, o homem, a luta, está exatamente correspondendo a essas três condições, segundo as quais iriam explicar a razão de um conflito como que nós vimos em Canudos em 1896 e 1897. Agora nós vamos ter um exemplo dessa linguagem euclidiana. Euclides da Cunha, nesse fragmento, ao se deparar com a realidade de vida dos moradores de Canudos, ele tenta estabelecer um paralelo a partir do seu repertório teórico, do seu conhecimento científico. Vamos lá. Se as edificações, em suas modalidades evolutivas, objetivam a personalidade humana, o casebre de teto de argila dos jagunços, equiparados ao wigwam dos peles vermelhas, sugeria paralelo deplorável. O mesmo desconforto e, sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo, de certo modo, mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. Nesse fragmento, nós vemos duas características importantes do texto do Euclides da Cunha. O primeiro é essa aparente objetividade, né? Esse distanciamento racional com que ele descreve a cena. Então, ele, na falta de termos de comparação com algo que era do universo da cultura brasileira, ele traça um paralelo com os índios norte-americanos, para mostrar um outro estado de civilização que, apesar de todo o racionalismo do Euclides da Cunha, chocou. Claro que a linguagem do Euclides da Cunha tem uma adjetivação que deixa muito claro os preconceitos que ele tinha, que ele partilhava, né, do restante da sociedade, que era positivista. Então, a pobreza repugnante, decrepitude da raça, né? Então, tem esse olhar distanciado, técnico, mas que ele está falando do homem brasileiro. Então, ao lado dessa linguagem tecnocientífica, que ao mesmo tempo estabelece um paralelo, né, com um outro tipo humano, o pele vermelha norte-americano, como traz o texto ele também marca um choque de civilizações, a perplexidade do Euclides da Cunha ao se deparar com um Brasil desconhecido, aquilo que se usa hoje como expressão, né? Então é a primeira vez que ele trava contato com o Brasil profundo. Agora eu quero ler com você um trecho da segunda parte, O Homem, que é o trecho mais famoso, mais lembrado, mais citado. Inclusive, Graciliano Ramos, quando ele apresenta
o Fabiano, lá no romance Vidas Secas, é impressionante como ele faz uma homenagem ao Euclides da Cunha na apresentação do seu sertanejo. Então nós temos esse bordão aqui, o sertanejo é antes de tudo um forte. Nessa segunda parte, o Euclides ele procura demonstrar o impacto do meio sobre as pessoas. Vamos ler esse fragmento e ver um pouquinho mais desse barroco científico, dessa mistura de linguagem literária com linguagem positivista da época. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Então, conforme o Euclides ele vai escrevendo os sertões, isso é muito bonito, quando a gente acompanha o andamento da escritura, o processo de criação, de gênese, de gestação do escritor, a gente vai vendo que, ao passo que ele mantém rigorosamente a estrutura determinista, a estrutura científica, a forma ela é técnica, o conteúdo ele vai se humanizando. Então esse momento é um momento em que ele vai mostrar uma característica díspare, uma característica ambivalente desse sertanejo. Então essa imagem Hércules Quasímodo, essa imagem é grandiosa. É uma das construções mais bonitas do livro, na minha opinião. Esse Hércules Quasímodo, essa imagem resume a ideia central de toda a caracterização do sertanejo. Embora a aparência desse sertanejo, num primeiro momento, sugira para a gente uma ideia de fraqueza e de cansaço, né? Então ele traz na aparência a fealdade, a feiura típica dos fracos. Olha a visão determinista. E vamos lembrar que o Euclides da Cunha, como ele era eugenista, ele acreditava que a mestiçagem, a miscigenação, constituía uma degeneração genética, constituía uma inferioridade. Então, apesar disso, o sertanejo ele é um titã de bronze. E aquela pele bronzeada, aquela pele cobreada, que surpreende nas situações de emergência. A associação entre Hércules, essa figura da mitologia clássica, né, da mitologia grega, que é o homem de força extraordinária, admirável, e ao mesmo tempo, por fora, é um Quasímodo. É uma figura disforme, monstruosa, desengonçada. Quem que é o Quasímodo? É o Corcunda de Notre Dame. É um exemplo que a gente tem do Euclides pela busca por imagens que sintetizem aquilo que ele está dizendo, né? Então, ele no livro, a gente percebe que ele sempre, para mostrar essa tensão constante entre o homem e o meio, o sertanejo e o espaço inclemente, duro do sertão, então ele mostra sempre algumas antíteses, ele mostra sempre alguns paradoxos, ele mostra sempre alguns oxímoros. Então, como isso aparece muitas vezes no decorrer do livro,
Então, isso é um estilema, né? É um traço estilístico da composição. E a gente vai percebendo, por meio desses paradoxos e dessas antíteses, imagens como paraíso tenebroso, tumulto sem ruídos, sol escuro, construtores de ruínas. A gente vai ver o caráter épico, grandioso desse enfrentamento, dessa realidade que ele vai descrevendo cada vez com mais proximidade, com mais empatia. Então, Euclides ele vai aos poucos aderindo a esse povo marginalizado e vai aos poucos se tornando a voz dessa denúncia, a voz que vai colocar para toda a sociedade brasileira um crime hediondo. Agora vamos à terceira parte dos Sertões, a luta, em que nós temos a narração dos embates entre as tropas oficiais e os seguidores do Antônio Conselheiro. O livro vai terminar com a descrição da queda do Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local. A cena que a gente vai ler se passa no campo de concentração montado pelo exército logo na queda de Canudos. É um cenário que aparece numa foto famosa do Flávio de Barros, que cobriu a campanha em 1897. Os menores vinham às costas dos soldados, agarrados às grenhas despenteadas, há 3 meses, daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras, e ali estavam agora, resolvendo desastradamente, canhestras amas secas, o problema difícil de carregar uma criança. Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra, a velha mais hedionda talvez destes sertões, a única que a levantava, a cabeça, espalhando sobre os espectadores, como fagulhas, olhares ameaçadores. E nervosa e agitante, ágil, apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, emaranhados os cabelos brancos e cheios de terra, rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez, e essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi, com o seu andar agitante de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Então o rosto dessa criança, que tem seu rosto ali completamente desfigurado e que a ferida já cicatrizada, mostrando os ossos do rosto. Então não apenas a velha, mas a criança chocam. E é um momento em que Euclides não demonstra aversão pela figura do sertanejo, pela figura do pobre,
mas na própria descrição dele da cena, a gente vê uma demonstração de compaixão e uma denúncia de um crime social. A denúncia dos dois Brasis. Na profecia do Antônio Conselheiro, então o sertão virará praia e a praia virará sertão. Nessa foto famosa do Tuca Vieira, que mostra um prédio de luxo ao lado da favela de Paraisópolis, em São Paulo, a gente vê exatamente essa denúncia dos dois Brasis. Os Sertões, do Euclides da Cunha, é a primeira grande obra brasileira que, com fundamento científico, com base sociológica e com uma qualidade literária sem igual, nos mostrou pela primeira vez essa assimetria social que no Brasil se dá de modo estrutural. O romance Os Sertões, do Euclides da Cunha, são uma obra importante porque vai, a partir de pressupostos científicos, sociológicos e também literários, mostrar para nós que a desigualdade que a literatura começava a mostrar naquele momento não era algo pontual em um ou outro lugar, mas que essa assimetria era estrutural no Brasil. Então, os dois Brasis, quais são esses dois Brasis? O Brasil do litoral, que era um Brasil rico, um Brasil moderno, um Brasil progressista, e o Brasil do interior, que era atrasado, que era arcaico, que era primitivo e pobre. Essa tradição literária de observar uma dada realidade brasileira, uma realidade local, e assumir uma postura de crítica das relações sociais e do abandono do humano vai ser muito fortemente trabalhada na geração do segundo modernismo, em 1930, a partir de autores como Jorge Amado, a Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Para demonstrar a atualidade do que o Euclides da Cunha nos revelou há um pouco mais de 100 anos atrás, eu trago aqui uma manchete do portal G1, da Globo.com, de 9 de dezembro de 2019. Brasil tem segunda maior concentração de renda do mundo, diz relatório da ONU. No Brasil, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. No Catar, o país mais desigual do planeta, essa proporção é de 29%, ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. Então, fica aí uma lição para casa, né? Há pouco mais de 100 anos, sequer a gente conhecia a pobreza no Brasil. Então, ela foi nos revelada por meio dos Sertões em 1902. Ainda hoje, quando nós ouvimos os discursos dos políticos, quando nós vemos as políticas de educação pública, quando nós vemos os programas de governo pensando em assistir a população mais desfavorecida, nós percebemos que uma parcela importante do Brasil ainda continua ignorando a totalidade da nação, entendendo que a cidadania, o acesso aos bens e deveres sociais deve estar restrito a uma pequena parcela da sociedade e não à totalidade do povo brasileiro.